Pessoal, boa noite. Obrigado a todos aí por nos acompanharem. Estamos a Sueli também presente, a Juliana, a irmã do Tiago, nosso prefeito, o André Prado, futuro integrante da equipe econômica, é só chamar. Legal, André? Meu deputado, boa noite. Tudo bem, Marco? Graças a Deus, tá tudo bem, Samuel? Conseguindo me ouvir aí? Ouvindo muito bem, e você? Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, com todos que estão nos assistindo. Samuel, para a gente é uma alegria, você que é um amigo aqui de Itanhaém, sempre falo isso, você já presenciou algumas vezes, mas eu tenho uma alegria muito grande de ter a sua amizade, de poder participar do seu trabalho como um congressista aí de alta relevância no nosso país. Você que tem um currículo invejável, no bom sentido, né? Foi prefeito 2 vezes, deputado estadual, presidente da nossa Assembleia Legislativa, foi secretário-chefe da Casa Civil no nosso governador Geraldo Alckmin, deputado federal, relator da reforma da Previdência e hoje membro permanente da principal comissão do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que todas as vezes que nós temos a oportunidade, Samuel, de ter um debate, um diálogo com uma pessoa da sua relevância, da sua envergadura, a gente consegue passar a população, passar ao comerciante e a todos aqueles que realmente têm a preocupação com o nosso futuro, sempre assuntos de suma importância, mas, acima de tudo, a gente consegue captar mais experiência e se planejar para o futuro, né, Samuel? Nós estamos Obrigado, Marcos. Nós estamos aí, dia após dia, batendo recordes, né, em número de ocupação de leitos, em número de pessoas infectadas, em número de mortes. E eu te fiz esse convite, então, para a gente conversar um pouquinho, passar um pouquinho da sua experiência, como você está enxergando tudo isso aos nossos convidados. Mas, em primeiro lugar, eu quero te dar aqui as boas-vindas, que você faça as suas considerações iniciais e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Marco. Um prazer enorme para mim. Você é uma pessoa que a gente conhece já de longa data. É uma alegria estar com todos que estão nos assistindo. Nós sempre trabalhamos muito juntos e eu fico muito feliz de poder estar aqui dialogando com vocês, trocando ideias sobre esse momento tão difícil para todos nós. Marco, você foi prefeito, tem muita experiência, conviveu ao lado das pessoas, porque a vida de um prefeito é estar ao lado das pessoas todos os dias, resolvendo problemas. Então você também é uma pessoa muito experiente, com certeza nós vamos trocar muitas ideias aqui, aprender muito um com o outro e com todos que estão nos assistindo. Quero aproveitar também, Marcos, para desejar um final de domingo de Páscoa ainda muito feliz para todos, um domingo muito difícil, perdemos muitas vidas, muitos familiares, mas Páscoa é ressurreição, então nós temos que ter muita fé e continuarmos todos vigilantes, né, para não perdermos mais entes queridos que estão indo com essa doença. Mas vamos cada um agora tomar todos os cuidados, esse é um dos pontos mais importantes que tem, lavar a mão com muita frequência, passar álcool gel. Parece que é algo assim tão simples, mas é tão importante o uso das máscaras, isso é fundamental. Então vamos continuar fazendo todos nós a nossa parte aí, Marco. E eu estou totalmente à sua disposição e a todos aqui, a de todos que estão nos assistindo. Legal, Samuel. Samuel, nós já estamos há mais de um ano enfrentando essa pandemia, né, essa dificuldade encontrar o equilíbrio, né, entre economia, o cuidado com a saúde das pessoas, os poderes públicos aí engajados, né, na ampliação de leitos hospitalares, com medidas não simpáticas, mas extremamente necessárias, de isolamento social, de distanciamento, e agora, passado mais de um ano, intensificando essas medidas, até mesmo com um pequeno lockdown aqui na Baixada Santista, você está acompanhando, né? A Baixada acabou sendo mais restritiva do que o próprio decreto estadual do governador João Dória com relação à circulação de pessoas
aqui na Baixada e os números preocupam demais, né? Praticamente 90% dos leitos ocupados, quase um caos generalizado na Baixada Santista e no Vale do Ribeira também. A semana passada tivemos essa dificuldade enorme com relação até ao oxigênio, né, no Hospital de Registro, Samuel. E a gente tem percebido, de uma forma até compreensível, que a população já não aguenta mais, né? O comerciante já não tem mais fôlego, as pessoas que têm 4, 5, 3 funcionários já não sabem mais como se planejar daqui para frente. E nós, diferente de um ano atrás, Samuel, eu tenho feito algumas reflexões. Há um ano atrás a gente tinha o problema, sabia da necessidade de ampliação de leitos, da necessidade de capacitar melhor os servidores da linha de frente, mas não tínhamos a esperança da vacina. A vacina estava sendo estudada e a população realmente não sabia o que ia acontecer. Eu tenho a impressão, Samuel, e queria que você fizesse uma consideração sobre isso, que hoje o momento em que pese crítico, né, com o número de contaminados, o alto índice de ocupação de leitos, mas hoje nós temos a esperança, nós temos a vacinação acontecendo, talvez não no ritmo que a gente deseje, mas ela está acontecendo, e talvez seja um momento, Samuel, que o Congresso Nacional, os governadores, os prefeitos, precisem intensificar o diálogo, onde ele não acontece, para que a gente possa ter uma previsibilidade do que vai acontecer, principalmente pela economia, né? Começar a planejar as medidas fiscais, começar a anunciar um pouco dessas medidas que vão poder dividir a conta entre o poder público e a iniciativa privada. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Samuel, essa reflexão desse ano. Primeiro, Marco, que mesmo com um ano, ainda é uma doença que ninguém tem o controle sobre ela. Ela é uma doença muito nova, muito recente, com variações, com novas cepas. Faltou realmente uma vigilância maior do ponto de vista do controle sanitário. E o Brasil é um continente, né? Acabou surgindo em Manaus uma dificuldade enorme o ano passado. Todo mundo viu que Manaus foi um grande sufoco, mas o fato é que o ano passado ainda nós conseguimos dar uma certa celeridade para que nós conseguíssemos fazer um bom auxílio emergencial. Foram atendidas 65 milhões de pessoas, em que pese ainda com muitos erros do governo, porque ali cerca de 7 milhões acabaram sendo fraudes, sendo auxílios que foram pagos indevidamente, mas foram 65 milhões de pessoas que foram atendidas com um valor de R$600, alguns com R$1.200, e foram durante 5 meses e depois mais 4 meses de R$300. Lógico que isso aumentou muito a dívida do Brasil. Nós sabíamos que isso ia ocorrer e era preciso fazer, o mundo inteiro estava aumentando a sua dívida. Foram abertos créditos e financiamentos com recursos do Tesouro, subsidiando valores de juros para que as pessoas pudessem resolver os seus problemas. Foi feita uma lei imediatamente para que as pessoas pudessem fazer uma espécie de redução de salário e também permitindo redução de carga horária. Foi administrado ano passado até termos uma sensação, também com medidas, e aí foi o ponto mais difícil, porque não houve uma interação entre o governo federal, os estados, os governadores de estados. Houve uma dificuldade muito grande na filosofia de trabalho, ou seja, o presidente achando que máscara era dispensável, ele sendo mais negacionista, admitindo aglomerações e até estimulando aglomerações. Os governadores numa outra linha, uma linha diferente, alguns já assim mais até radicais com relação a essa postura, um desentendimento muito grande. Bom, o fato é que o ano passado, do ponto de vista sanitário, acabou-se que a sensação de que as coisas estavam melhorando e que iam ser resolvidas, elas acabaram no fim do ano, para o começo do ano, tomando um volume muito grande novamente de infecções e de casos. E isso foram muitos casos que ocorreram, e nós agora estamos passando a pior crise, pior que o ano passado, e um dos países com maior dificuldade no mundo inteiro. Até porque, o ano passado, além das condições sanitárias, o governo demorou para adquirir vacinas. Então, houve um processo de busca por vacinas
e o Brasil demorou para fazer a aquisição de vacinas. O governo federal ele não acreditou, ele achou que essa doença iria passar e que ela ia melhorar sem que nós necessitássemos tanto assim de vacina. Então, a Fiocruz continuou fazendo um trabalho lento, o Instituto Butantan acelerou bastante as suas atividades, mas ainda assim, todos nós aqui no Brasil temos que buscar vacinas fora do Brasil. Então, os contratos teriam que ser feitos com laboratórios de outros países, e o Brasil perdeu essa oportunidade. E hoje a gente verifica que os casos aumentaram muito no Brasil e a curva continua subindo, enquanto os países que começaram a vacinação intensamente em janeiro, se você pegar a curva dos Estados Unidos e outros países, você já percebe que o número de casos de internações e de óbitos estão caindo violentamente por conta da vacinação. Mas ainda assim é uma doença muito difícil. Mesmo com a vacina, a orientação ainda é que as pessoas tomem cuidado. E nós perdemos um tempo de dezembro para cá. Nós ficamos janeiro, fevereiro e março praticamente sem auxílio emergencial, sem uma política forte para os empresários. Nós temos que atender as empresas, microempresas, os comerciantes. É preciso que se coloque dinheiro, como tem feito os Estados Unidos, com planos de financiamentos, inclusive às vezes até a fundo perdido, diretamente, para que as pessoas possam sair dessa dificuldade. E nós acabamos perdendo muito tempo. Você vê que o auxílio emergencial vai começar agora, o novo auxílio emergencial, e ainda não surgiu novamente a possibilidade dos empresários ainda reduzirem carga horária. Quer dizer, essa medida provisória ainda não chegou. Quer dizer, o governo está tendo uma dificuldade nesse ano. Esse intervalo de 3, 4 meses tem gerado muita dificuldade para as pessoas, e ainda com os lockdown, porque os casos aumentaram muito. As UTIs estão todas ocupadas. Na verdade, hoje já se tem dificuldade de encontrar UTI. As pessoas estão com muita dificuldade e as pessoas estão morrendo nas filas. E a doença está vindo com uma velocidade e uma carga viral maior, porque são cepas novas. Ou seja, nós estamos passando por um processo de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, ainda que nós não tenhamos vacina na expectativa que gostaríamos, a gente já começa a surtir um efeito da pequena vacinação que está ocorrendo, ainda que com atraso está ocorrendo uma vacinação. Nós estamos com cerca de 10%, 11% da nossa população vacinada, é muito pouco, mas já atende as pessoas de 90 anos, de 80 anos, de 70 anos, e isso vai criando condições para que a gente diminua um pouco o número de casos. É vacina, é vacinação e tomar cuidado. Agora, quanto à economia, que é o maior drama, Marco, essa é uma solução que nós temos que tentar encontrar do ponto de vista de... Infelizmente, nós estamos com uma dívida muito alta, mas o problema não é a dívida pública do Brasil. O Brasil ia ter uma dívida, a previsão era até maior. O ano passado nós íamos chegar com uma queda no PIB de quase 10%. Era 9,8% a previsão, foi 4,1%. Por que não caiu tanto a economia do Brasil? Porque foi injetado muito dinheiro. Nós aumentamos a dívida em cerca de 700 bilhões de reais. Então a dívida pulou de 75% para 90%, mas a previsão era 98%. Nós até poderíamos achar que temos uma possibilidade de aumentar mais a dívida. Entendeu? Aumentar a dívida e atender as pessoas. E pagar essa dívida no decorrer do tempo. Tem que ter muito cuidado com isso. O problema não é nem a dívida. O problema é o comportamento do governo que adquire a dívida. O grande problema é a credibilidade de quem adquire a dívida. Você tem que passar confiança para credores, de que você vai pagar, de que você está tomando iniciativas e está dizendo para a sociedade e para os credores o seguinte: olha, eu estou adquirindo dívida, mas eu vou pagar porque vocês estão vendo. Eu estou cortando gasto, eu estou fazendo reforma administrativa, eu estou fazendo reforma tributária, eu fiz reforma da Previdência. Quando você sinaliza que você caminha para um controle das contas, lógico que você passa a ter crédito. Inclusive, esses créditos vêm com juros menores. Eles vêm com um prazo maior para você pagar, com um prazo maior. Agora, quando você desestabiliza a credibilidade, quando você começa a trocar presidente da Petrobras, não fazer privatização, quando você começa a trocar diretores do Banco do Brasil, quando você começa a trocar ministros de uma forma atabalhoada, sem uma previsibilidade, sem uma direção nacional, quando você começa a tomar gestos mais populistas, isso tudo revela uma má vontade do ponto de vista das contas. E aí você passa a ter menos credibilidade. E você tendo menos credibilidade, quando as pessoas percebem que o governo não vai acertar suas contas,
não está com vontade de resolver as suas contas, existe uma fuga de capital. As pessoas tiram o dinheiro daqui, levam para outro país, levam para outro lugar, e aí o dólar sobe. Quando o dólar sobe, a inflação sobe. Então, o que nós estamos passando, além da crise sanitária e esse problema na economia das pessoas, do comércio, é que nós estamos começando a ter uma inflação, infelizmente. Você veja que a inflação já passou da meta prevista o ano passado. Ela já está com 5,75%, a inflação de alimentos subiu mais de 15% o ano passado. Tiveram alimentos que subiram muito mais ainda, mas na média subiu 15%, ou seja, nós começamos a ter uma inflação e o governo teve que aumentar os juros recentemente. De 2 para 2,75%, rapidamente foi aumentado os juros, e é uma tendência de se subir mais os juros nas próximas reuniões que tiverem do Copom. Então, é lógico que há uma preocupação com o comportamento do governo. Se o governo tiver um comportamento fiscal adequado, pode-se aumentar a dívida, não tem problema, mas tem que ser um governo que aponte para o futuro com muita responsabilidade fiscal, com muita liderança do processo. Essa briga que existe, você veja, um presidente da República, ele está acima, Marco. Eu não quero me alongar, mas ele está acima, os governadores estão abaixo, são 27 governadores. Você não sai lá de cima para vir brigar com governadores que estão embaixo. Você sabe, você foi prefeito, a gente tem que ouvir as pessoas, procurar o consenso, procurar conciliar. Às vezes até tem que admitir que alguns saiam do tom com você, sem você desviar o seu foco. Né? A crítica ela tem que existir, ela tem que ser ouvida. Você não precisa fazer o que as pessoas te criticam. Às vezes elas te criticam, fazem uma crítica que você não precisa fazer. Às vezes é alguma que te dá uma boa ideia e você faz. Mas você tem que estar sujeito a ouvir as pessoas e não a maltratar as pessoas, criar mais confusão, porque as pessoas você tem que liderar. Então cabe ao presidente não descer para brigar com governadores, ele tem que estar acima, liderar a nação, construir processos com o Supremo. A democracia é mais difícil, Marco. A ditadura é mais fácil, porque um manda e todos obedecem de joelhos. E se essa pessoa mandar errada, vai todo mundo para o buraco. Entendeu? E se ela estiver errada, você também não vai poder votar para tirar essa pessoa, porque na ditadura ninguém vota. E ditadura não é de esquerda e nem de direita, tem de todo tipo. Ditadura tem de esquerda em Cuba, tem na Venezuela, tem de direita. Então, a democracia é mais difícil. Você tem que ouvir, você governa para uma sociedade, você é eleito. Entendeu? Então você não pode achar que você é o dono da verdade, que você vai fazendo as coisas atabalhoadamente. Você tem que construir unidade e construir confiança. E o Brasil está passando por um processo de desconfiança e isso agrava ainda mais tudo isso que nós estamos passando. Eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou constatando um fato que eu percebo, né, que eu falo, e eu ajudo, inclusive. A maior parte das votações eu fiz favorável ao governo, eu voto favorável. A maior parte das votações na economia, eu fui relator da Previdência, ajudo o governo, ajudei no que posso, mas eu faço as críticas que eu percebo, que eu vejo que são críticas que precisam ser corrigidos rumos com relação ao país. Mas eu acho que agora é fazermos o que a gente pode. As prefeituras têm que ajudar, os governos têm que ajudar, as pessoas vão ter mais dificuldade, Marco. Nós vamos ter milhões de famílias hoje numa condição de pobreza extrema, pessoas que a pobreza extrema ela define um limite que você vive com você vive com menos do que $1 por dia, dá R$ 155 por mês. Então nós temos hoje 20 milhões de pessoas vivendo com menos que R$ 155 por mês no Brasil. Então, essas pessoas vão precisar se alimentar, nós precisamos ser solidários, nós precisamos criar alternativas, nós precisamos também complementar esses auxílios emergenciais que nós vamos fazer federal com auxílios de governo do estado, de município que puder, prestar atenção. Eu acho, inclusive, que esse dinheiro todo devia estar nas prefeituras, porque as prefeituras sabem quem precisa, quem não precisa, sabem quem do comércio está com mais dificuldade, com menos, né? Você está mais perto. Enfim, são ideias que vão transcorrer durante esses dias. E nós também vamos, Marcos, só para complementar, senão fico só eu falando aqui e vira um monólogo. Mas essa semana vai ter uma grande polêmica. Se nós devemos, no Congresso, permitir a aquisição de vacinas pelo setor privado ou não. Né? Vai ter uma votação e nós vamos estar discutindo. Vamos permitir que o setor privado, que qualquer um possa comprar vacina, ou só o setor público e ser distribuído pelo SUS? Eu, particularmente, estou pensando bastante sobre isso, estudando,
Eu acho que todos que puderem comprar vacina a gente tem que deixar, sabe? Todos que puderem. Porque quando uma pessoa que pode toma vacina, é um a menos que vai estar transmitindo o vírus. É um a menos que vai estar transmitindo para aquele que não pode comprar e que tem que estar na fila do SUS esperando a idade chegar. Né? Nós todos vamos esperar a idade chegar. A vacina é por idade, então nós vamos tomar vacina quando chegar a nossa idade, que é o que está acontecendo. Mas se as pessoas puderem comprar, os laboratórios puderem... Hoje, por exemplo, a vacina da gripe já tem para comprar nos laboratórios. Você toma no SUS e quem quiser comprar, compra no laboratório e toma. Entendeu? Então, eu acho que quanto mais gente adquirindo vacinas, é melhor para o país, porque o objetivo é universalizar. Né? Então, eu estou em tese nesse princípio, estou defendendo essa tese, estou estudando, lógico, nós ainda vamos votar na semana que vem, porque hoje você só pode adquirir vacina se você entregar para o SUS. Você pode, mas você tem que entregar 50% para o SUS e ainda por cima você não pode vacinar se o SUS ainda não chegou na idade das pessoas. Tal. Então, é meio complicado ainda o regulamento que existe. Então, esse é um ponto que será votado a semana que vem. Samuel, eu ia abordar exatamente isso. Eu estava estudando um pouquinho esse fim de semana e realmente essa discussão acerca da aquisição pelas empresas privadas da vacina, isso que você abordou agora. Eu compartilho também do seu posicionamento, eu acho que a gente estimular as pessoas a desburocratizar a aquisição, a conseguir vacinar mais pessoas num curto espaço de tempo, a gente consegue desafogar a fila do Plano Nacional de Imunização. Eu vi, inclusive, que na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo já tem uma discussão nesse sentido também, em que pese é uma lei inferior a que vocês discutirão na próxima semana, mas eu tenho a impressão, Samuel, fugindo um pouquinho aqui da questão da vacina, e entrando no gancho que você vinha mencionando um pouquinho anteriormente, que o que precisa é uma convergência, né, nas lideranças políticas da nossa cidade, do nosso país, com relação a essa discussão. A gente percebe hoje que é muita gente querendo ser pai da criança, se a ideia não foi do governo federal, ela não serve porque veio do Estado, ou vice-versa, e a gente percebe que a população não aguenta mais, Samuel. A população está descrente, né, no que vai acontecer, está preocupada com a economia, está preocupada com a educação, porque as crianças, de uma forma efetiva, estão tendo muito prejuízo por não ter as suas aulas presenciais. Eu não estou entrando no mérito aqui se deve ter agora, nesse momento, ou não. Aliás, o governo do Estado começa nessa semana a imunização dos policiais, dos professores, para que a gente possa voltar a essa normalidade com relação à educação também. Mas eu tenho a impressão, Samuel, isso em todos os níveis, de que a ausência de diálogo, a ausência das nossas lideranças escutarem um pouco mais a sociedade civil, o parlamento, as pessoas, os empresários, ela tem realmente dificultado ainda mais esse processo. Sim, não. Que, como você falou, ele é complicadíssimo, ele é totalmente inusitado para todos nós, e as pessoas menos esclarecidas, eu tenho essa impressão, elas estão ficando a Deus dará, porque não sabem mais. É uma pena. Não sabem quem acreditar, Samuel. Não entendo prejuízos enormes, porque o funcionário público, ele ainda recebe todo fim do mês, o dinheiro cai na conta, indo trabalhar no indo, mas e o dono de uma loja de roupa? E aquele que tinha uma empresinha de eventos, ou de buffet, ou aquele que gerava um emprego e está fechado? Como ele faz com os empregados? Né? Ele vai ter que pagar as multas, ele vai ter que pagar todos os direitos, e aí, como fica o retorno para ele? Ele não vai abrir mais? Como fica a família? Como fica o empréstimo no banco? Olha, a situação ela é dramática. E aí, Marco, é a questão de ter liderança, porque é um processo que está todo mundo perdendo, todo mundo fica batendo a cabeça, dando opiniões, todo mundo radicalizando, porque não tem liderança. A convergência, ela se dá, Marco, pela liderança, ela não se dá pela obrigação. É verdade. Ninguém é obrigado a ser convergente. Todo mundo é livre para pensar o que quiser, expor o que quiser, mas quando tem uma liderança capaz de organizar, capaz de liderar um processo, de ouvir, de sintonizar, de integrar uma grande maioria, vai acertar mais, inclusive, vai fazer as coisas mais corretamente. Agora, quando você taca fogo, quando você taca um tambor de gasolina em cima
já de um incêndio, fica tudo mais difícil de apagar, é mais difícil de resolver. Então, esse componente no Brasil tem sido um dificultador. Você tem razão. Infelizmente, há uma ausência de coordenação. Olha, isso aí não é nem opinião, Marco, porque poderia ser, mas o Samuel está falando opinião de político. Não, é uma constatação. É só você ver que nós estamos no 4º ministro da Saúde em um ano. 4 ministros da Saúde em um ano. Ou seja, alguma coisa está errada. Alguma coisa não deu certo. Entendeu? É sinal que estava fazendo alguma coisa errada. Então, não tá bem porque falta essa convergência. Mas isso, por mais que a gente apele para a sociedade, e tem alguns que compreendem, e têm esperança, e aguardam, e buscam, e com o tempo até vão perdendo a paciência, mas continuam acreditando, por mais que tenha, é preciso que haja realmente essa liderança. Que essa liderança jogue uma bandeira branca, uma trégua e fala, vamos sair desse negócio, depois a gente discute a eleição. A eleição é o ano que vem. Vamos sair dessa pandemia. Esse vírus está ganhando força. Ele está criando novas cepas. Está sendo mais difícil de controlar. Né? Então, vamos... Ele está pegando as pessoas agora, Marco. Ele está pegando pessoas agora sem vulnerabilidade. Antes, ele atacava mais a pessoa que estava com diabetes ou era obesa. Agora... são pessoas de todas as idades. O problema é bem grave. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que lavar a mão toda hora que for comer, lavar a mão antes, lavar a mão toda hora que pegar alguma coisa, tem que passar o álcool gel, tem que fazer esse esforço. Outra coisa, máscara é ruim de usar, mas tem que usar, não tem outra saída. Né? Tem que pôr a máscara, não tira a máscara para conversar com as pessoas. Manter um pouco de... Essa é um pouco da parte que nós podemos fazer, nós. E continuarmos, isso cada um de nós, e continuarmos lutando para a gente criar condições para quem está com dificuldade financeira, para quem tem problema real, para pagar funcionário, para pagar o aluguel, para pagar as questões da empresa, para pagar as dificuldades, que ficou desempregado. Essas pessoas têm que ser assistidas. Essas pessoas têm que ser assistidas. Aquelas que estão com dificuldade para comer têm que ser assistidas. Está correto pensar em voltar às aulas o mais rápido possível. As crianças mais pobres, Marco, elas não têm internet, elas não têm conexão. Né? E o aprendizado é fundamental, a transmissão do conhecimento pelo professor para o aluno é fundamental, ninguém aprende sozinho, precisa do professor, o professor faz parte desse processo. Então, a transmissão do conhecimento, o aprendizado, você poder... Porque também, se a pessoa começa a deixar de frequentar a aula, especialmente as crianças, depois elas não querem mais voltar, tem evasão escolar, e nós somos um país, nós queremos que as pessoas cheguem na condição de adulto, sabendo as contas elementares, né? Somar, dividir, multiplicar, né? Ela tem que saber as contas básicas, tem que saber ler um texto, entender um texto, ainda que pequeno, um título, entender, para que ela possa produzir mais, a produtividade aumenta. E se ela tem uma produtividade maior, a média salarial do país aumenta, o PIB aumenta, o crescimento aumenta, porque é um país onde as pessoas aprenderam mais e elas vão produzir mais. Se elas aprendem menos, o país vai sempre crescer menos, os salários, as oportunidades são sempre menores. Isso aqui é um país de dimensões enormes, 210 milhões de habitantes. Então, tem que pensar nessa questão do aprendizado. Tem que pensar nisso como aprendizado, não é falar educação como um jargão. Não, é ensinar e o aluno aprender. É o professor ensinar e o aluno aprender. Um programa nacional, nós temos que nos preocupar muito com isso, não pode deixar de lado. Né? Então, é fundamental que se vacinem logo os professores e a gente continue tomando os cuidados. E nós temos que ter esperança. Esperança, não tem outra saída, é muita esperança, fazer a nossa parte, cobrar dos políticos, sim. Eu acho que nós estamos num momento com a rede social em que todo mundo tem opinião, todo mundo revela a sua opinião, mas a gente também, para ter opinião e dar opinião, não precisa ter ódio, né? Não precisa desejar que o outro tenha as piores condições do mundo para que a sua opinião seja... Não, você pode ter opinião diferente. Nós precisamos... Hoje é um domingo bom para refletir sobre isso, né? Domingo de Páscoa. Refletir sobre a vida em coletividade, a vida entre as pessoas. Eu penso também que as prefeituras, né, nós temos aí o Tiago é muito dinâmico,
é um excelente prefeito, tem uma Câmara de Vereadores também, sempre com... Itanhaém tem uma vantagem, que são pessoas jovens, também experientes, né? Então, Itanhaém teve muito bem, foi muito bem governada por você esses 8 anos, vai continuar sendo pelo Thiago, e é importante que a prefeitura também sempre esteja inserida no processo. E quando é a prefeitura, eu sempre digo, a gente foi prefeito, Marcos, você foi prefeito, eu fui prefeito, a cidade também é um poder constituído através do prefeito, do executivo, do Ministério Público junto com o juiz, que é o judiciário, tem o promotor, o juiz e tem a Câmara. Então, as soluções que puderem ser feitas de consenso entre o prefeito, o juiz, né? Porque o juiz é um poder, não adianta o prefeito fazer um decreto e o juiz suspender esse decreto, o promotor não concordar, né? Ou a Câmara também suspender o decreto. Tem que sempre estar juntos para poder criar condições melhores, né? O governo do Estado tem os seus decretos. Ninguém vai ficar pregando que se desrespeita ou não, mas sempre tem soluções locais, às vezes, que consigam ser preenchidas ainda com o decreto do governo do Estado ou do governo federal, sempre as soluções locais, o diagnóstico claro do comércio, do turismo, das pessoas que estão com problema, né? Nada melhor do que a prefeitura para entender bem o diagnóstico da cidade e os problemas que aquelas pessoas que moram na cidade estão passando, aonde estão as dificuldades, para poder atuar com mais força, né? Então... Samuel, você colocou 2 coisas importantes, né? O diálogo, que eu acho que é fundamental, principalmente nas cidades do porte das nossas, né? Aqui da região do Litoral Sul, do Vale do Ribeira, o prefeito, os vereadores, eles ouvindo, dialogando, eles criam convicções melhores, né, Samuel? A gente acaba se sensibilizando com o comércio, com os educadores, consegue ter esse diálogo aberto, e eu fiz muito isso, como você mencionou, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, onde a gente consegue traçar um caminho de acordo com a sua realidade. E tem uma característica totalmente diferente de Araraquara, de Araçatuba. Lógico, cada município tem uma realidade. Às vezes eles coincidem um pouco dentro de uma micro-região, mas às vezes nem mesmo na própria região tem a mesma realidade, né? Você pega Registro com Ilha Comprida, ou Registro com Iguape, são características econômicas diferentes. Então, na mesma região, mas tem uma característica econômica diferente, o Registro com Itanhaém. Então, é possível também que o município busque soluções para os problemas que tem ali, para amenizar essas dificuldades todas, porque o Brasil é um continente, o país é imenso, as realidades são um pouco diferentes. Então, essa coordenação passa a ser ainda fundamental para que venham orientações que possam... O Brasil tem uma experiência em vacinação. O Brasil está pronto para vacinar milhões de pessoas por dia, mais que outros países. Estados Unidos não tem rede pública de saúde, né? Os Estados Unidos está vacinando muito, já está bem adiantado. Mas o Brasil tem condições maiores. O que é o problema do Brasil? Não ter vacina. É verdade. O problema é que o Brasil não se antecipou nas vacinas. Se tivesse vacina, nós já estaríamos na frente de todos os outros países, porque o SUS é um sistema que bota todo mundo no atendimento público. Veja o hospital. Marco, você sabe, você era vereador, você ajudou, o próprio, na época, o Forcel era prefeito, eu lembro, era deputado estadual, que eu batalhei. Esse hospital, ele era municipal. O hospital de Itanhaém era do município, tinha um rombo, inclusive um rombo financeiro, porque ele tinha um déficit enorme. A prefeitura tinha que pôr dinheiro, aí nós estadualizamos o hospital. Era o Hospital Santa Rita. E aí nós conseguimos Santa Rita. Aí nós conseguimos passar para o Estado, para a administração do Estado. Eu lembro que, inclusive, foi o Consaúde do Vale do Ribeira que nós propusemos, o Consaúde assumiu, né, o hospital. Depois nós conseguimos fazer investimentos no hospital para que se construísse um novo hospital com leite, toda uma luta. Então, tudo público, tudo para atender as pessoas gratuitamente, como foi feito o Hospital Novo de Registro. Sempre uma batalha para se melhorar a saúde, uma luta mais SUS para todo mundo, público, gratuito. É diferente dos Estados Unidos. Então, nós temos muita experiência de vacinação. Então, se nós conseguíssemos ter vacinas, produzir vacinas, e se não produzir, comprar as vacinas de outros países, nós estaríamos em outra situação. Mas tem que enfrentar isso aí, tem que correr atrás. Não pode ficar não acreditando que vacina não resolve. Se eu começo a dizer por aí que vacina não resolve, aí eu não começo a acreditar, eu não compro a vacina. Ou compro obrigado, mas depois que todo mundo já comprou, não encontro vacina, é mais difícil.
que foi o que aconteceu com o Brasil, infelizmente. Mas tem que correr atrás, nós temos que continuar. Nós estamos agora, essa semana, tentando autorizar que se permita que todos comprem vacina, que a vacina seja universal, que todo mundo possa ter vacina e acelere o processo de aquisição de vacina. Essa é a nossa esperança, né, Samuel? Nós que temos nossos pais, avós, todos na fila, aguardando chegar a sua idade. Meu pai, a semana que vem, já deve receber a primeira dose também. A gente fica ansioso. Também tem uma outra discussão, né, Samuel, sobre com relação à criação do consórcio para aquisição das vacinas, né, aquele grupo de municípios que também devem entrar em debate aí com o Congresso Nacional, com o governo federal. Todas as iniciativas. Todas as Mas iniciativas. Você colocou uma questão interessante, Samuel, realmente, que talvez seja um legado que vai ficar, né? A ampliação da rede hospitalar aqui da nossa região. Como você disse, nós tínhamos em Itanhaém o Hospital Santa Rita lá atrás, municipal. Ou seja, se fosse hoje, estava de porta fechada, Samuel. E foi um trabalho grande na sua época, o prefeito Forçado também. Da sua época, eu acompanhei todo o seu trabalho, a sua força para a gente construir o novo hospital. Foi uma batalha aí de muita gente. Eu, assim, tenho totalmente a ideia, a plena ideia do que são esses hospitais hoje para as nossas regiões. Você imagina se não fosse o Hospital do Itanhaém hoje, o que nós estaríamos passando, se não fosse o Hospital Novo de Registro, se não fosse, nós estaríamos com muito mais dificuldade. E agora tem uma ampliação do Hospital de Pariquera, né, também. Samuel? E a briga em Peruíbe, para ampliar a conclusão também da obra do Hospital de Peruíbe. Exatamente. Ou seja, além do Hospital Vitória em Santos, também que é referência aqui para a Baixada Santista, com diversos, centenas de leitos também para o Covid. Mas, Samuel, tudo isso a gente está, como você disse, o diálogo é importante. A liderança, eu gostaria de destacar aqui também, ela é fundamental, desde o vereador, do líder de bairro, do prefeito, do deputado. Nós temos que dar os bons exemplos. As pessoas se espelham na gente para saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito. As medidas sanitárias são fundamentais, é a ferramenta que nós temos hoje de combate ao Covid, até que a gente possa ser vacinado. Não vejo outra alternativa, Samuel, que não seja realmente a gente poder dar exemplo. E combater os maus exemplos, né? A gente tem que se posicionar, temos que vir para as redes sociais, temos que fazer debates como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Mas uma coisa também me preocupa, Samuel. Daqui a pouco as pessoas estão vacinadas, né? 1 ano, 6 meses. Vamos torcer para que a velocidade seja ampliada, seja aumentada. Mas o que me preocupa é o que acontece, o que vem depois. Obviamente que, em primeiro lugar, temos que cuidar da vida das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo. Mas nós vamos precisar, Samuel, nós que eu digo, os gestores, os representantes, a sociedade civil, ter uma organização muito grande, um planejamento muito grande para a gente combater essa dificuldade que você mencionou aqui no início da nossa discussão, que é o aumento da inflação, é o endividamento do país. Quais as medidas, principalmente visando aqui a nossa região, que a gente precisa se preparar, Samuel, para ter velocidade assim que as coisas permitirem? Investimento no turismo, é o Sim. Vale do Futuro, que tem uma série de medidas de mobilidade urbana, de habitação. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, Samuel, na sua experiência, em qual momento as prefeituras, o parlamento, o governo do estado, o governo federal vão ter que realmente dar as mãos e colocar velocidade, e em quais medidas a gente vai precisar estar preparado, Samuel? Olha, eu sinto o seguinte, ao sairmos desse problema, que a gente ainda não verificou totalmente ainda como nós... Porque é o seguinte, a gente acredita que nós vamos dar conta de vacinas no mundo. Acho que o mundo vai conseguir resolver esse problema da vacina. Ainda que se tenha que tomar vacina uma vez por ano, não se sabe ainda se nós vamos ter que tomar essa vacina uma vez por ano, né? Se ela vai ter validade eterna. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse desafio nós vamos vencer e vamos sair desse problema. E aí vem o problema realmente do dia a dia, que muitos já virão arrastando o problema. Então é preciso ter um foco na característica de cada região e, sobretudo, ter recursos. Nós vamos ter que ter recursos. E eu só vejo uma possibilidade de ter recursos, porque o Brasil já tem uma carga tributária muito alta,
nós não devemos aumentar mais impostos, ninguém aguenta mais pagar impostos. Nós temos que abrir financiamentos diferenciados, ter a capacidade de ter bom diagnóstico para ter boas linhas de créditos com juros bem baixos, né, para que as pessoas possam adquirir, alguns até, talvez a fundo perdido, sim. Ter uma boa rede de proteção social para manter as pessoas alimentadas, aquelas que não puderem ter o alimento, tem que ter essa rede de proteção social definida. Nós vamos ter que ter recursos como? Eu ainda acredito que com os ajustes que o governo possa fazer, parece que a gente às vezes não consegue enxergar, mas eu posso lhe dizer, Marco, que as empresas, por exemplo, com o sistema tributário que nós temos, se nós fizermos a reforma tributária, nós vamos crescer economicamente. Hoje em dia, se você pedir para uma pessoa abrir uma empresa, ela não sabe nem como começar. É tanta burocracia, tantas coisas, além do risco que ela corre, porque ela corre o risco de abrir uma empresa e amanhã aparecer um fiscal e falar: você não cumpriu tal coisa, não cumpriu tal coisa, porque é tanta legislação. Então você tem que desburocratizar a abertura de empresas. Você tem que acreditar que é possível as pessoas ganharem renda sem tanta burocracia. Então tem que fazer uma reforma tributária, tem que fazer uma reforma administrativa, Marco, só para você ter uma ideia. A folha de pagamento do governo federal é 300 bilhões. Bilhões por ano. Se você economizar 10%, dá 30 bi. 30 bi é um Bolsa Família por ano. Um Bolsa Família custa 30 bi por ano. Então, tem dinheiro. E esse dinheiro precisa ser descarregado exatamente nas pessoas e nas regiões, em novos investimentos. Governos com credibilidade. O presidente da República precisa parar de arrumar confusão. Ele precisa parar de brigar. Porque se briga fosse bom, Marco, a gente saía na rua, todo mundo, e arrumava 5 brigas por dia. Mas briga não é bom. Então tem que parar de brigar, tem que conseguir somar. O país não está preocupado com a ideologia de esquerda, de direita, com o comunismo. O comunismo existe lá na China, pô, deixa lá. Ninguém está querendo importar o comunismo da China, a gente quer vacina. Você quer o que funciona. Ué, a gente não vende carne para a China? A gente não compra produtos da China? Qual é o problema? Nós não vamos comprar ideologia nem religião. Deixa cada um com a sua. Nós queremos resultado. O governo tem que dar resultado, tem que realizar as coisas. Então é possível você ter uma condição de recurso que te dê credibilidade, porque se você tem receita e credibilidade, você tem crédito, para você poder, inclusive, injetar dinheiro nessas regiões com resultado, junto com o governo do Estado, com federação. O sistema federativo é governo do Estado e municípios. Quer dizer, você pegar a União, governo do Estado e municípios, conseguir injetar dinheiro na ponta. No turismo, por exemplo, você tem que ter uma política diferenciada para o setor de turismo. O setor de turismo, para se recuperar, você vai ter que criar políticas diferenciadas, estimulando, dando isenção para pessoas dessa área, especificamente para eles se recuperarem. Porque para eventos, você vai ter que estimular eventos nos locais turísticos para criar mais atrativo. Você vai ter que ter uma política diferenciada para o turismo, focada nas regiões turísticas. Então, é possível. O Brasil é um gigante. O Brasil é um país... inclusive, tinha grandes possibilidades e expectativa de bem. Começou a se atrapalhar nesse último ano. Infelizmente, ele até veio começando bem com reformas e, de repente, começou a se atrapalhar, passou a ter um interesse na eleição, quer dizer, antecipou demais a eleição de 22 e criou essa confusão toda. Então, eu acredito que a saída é essa. Nós temos que ter esperança, porque também tudo é muito rápido, né? Se ele não for bem, o povo vai julgá-lo, né? E julgá-lo com a esperança de que venha alguém e resolva. Então, nós precisamos que esse presidente ajude a resolver, dar mais estabilidade política, econômica para o país e a gente consiga fazer bons programas. Por exemplo, o Vale do Futuro é um bom programa. A gente pode estender uma política de turismo mais forte para a região da Baixada. A Baixada tem um potencial também imenso, uma população gigantesca, numa área pequena, com uma densidade demográfica boa. É possível ter uma política diferenciada. Então, nós temos que sair desse estado de emergência e começar a pensar nessas coisas. Porque hoje o que nós estamos fazendo é trabalhando todos no estado de emergência. Agora, de médio prazo, é começar a pensar nessa estabilidade. Nós não podemos perder o controle da inflação, nós não podemos perder o controle dos juros,
Nós precisamos ter dinheiro com reforma administrativa e reforma tributária, para o governo ter mais recursos para investir mais. Isso aí o governo federal passa a ter mais recursos para investir mais, passa a ter mais crédito para poder pagar suas dívidas. Marco, é impressionante. Quando o governo está bem, está estruturado, impressionante como os juros caem, como o prazo de pagamento dos empréstimos sobe. É impressionante como isso tem uma influência à estabilidade do governo. Então, é importante que o governo tenha estabilidade. Essa é a saída para nós, né? Que os políticos tenham consciência da importância desse processo para as pessoas. É muito a gente aqui, como todos nós, você foi prefeito, eu fui prefeito, deputado, a política é muito passageira. As pessoas não percebem que existem ex-presidente, ninguém vai ficar a vida inteira. Existe ex-deputado, existe ex-prefeito, né? Estamos aqui 2 ex-prefeitos. Passa, tudo passa. Então as pessoas têm que deixar um legado. Que legado que vai deixar? O que vai deixar para as pessoas? Um presidente da República? O que vai deixar? O que vai deixar? Tem que deixar alguma coisa concreta, realizada, né? Senão, outros acabam se beneficiando disso. Outros acabam até surfando no desastre que possa ser esse governo. Entendeu? E sem ter feito nada também. Então, esperança, Marco. Eu só posso dizer para as pessoas agora, para a gente cuidar desse estado de emergência. Nós estamos no estado emergencial, cuidar das vidas, poupar as vidas das pessoas e a gente poder ter esperança no futuro e pensar a médio prazo numa saída pós-pandemia. Samuel, você falou a palavra-chave aqui, deixar legado, né? Eu acho que não teria sentido participarmos como representantes da população se não fosse efetivamente para melhorar a vida das pessoas, seja deixando legados na saúde, na infraestrutura, no meio ambiente. E acho que é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui hoje. Estamos chegando em quase 1 hora de bate-papo nesse domingo de Páscoa à noite, mas eu tenho muito orgulho de acompanhar o seu trabalho em Brasília. Sei que a missão não é fácil, né? Nós temos aí a briga de extremos, o Centrão hoje dominando as decisões aí no Congresso Nacional, mas eu sempre que faço as minhas andanças, as minhas conversas com os nossos correligionários, com os amigos, faço questão de passar a eles a sua postura enquanto parlamentar, enquanto ex-prefeito, enquanto ex-deputado estadual, sempre com muita seriedade e hoje mostrando mais uma vez aqui para as pessoas que nos acompanham o seu preparo, né, Samuel? A gente tem que realmente se espelhar em pessoas que têm o espírito público como essência, que é o que você tem demonstrado em todos os momentos. Trouxe uma aula para a gente aqui hoje. Hoje, durante o dia, eu conversei um pouco com o Luiz Maurício, de Peruíbe, convidando ele para participar conosco do próximo bate-papo. E a gente falava sobre isso, da esperança, do legado, da necessidade realmente de a gente se preparar para os momentos em que a gente for convocado e poder trazer um trabalho efetivo de transformação na vida das pessoas. E, Samuel, eu não tenho dúvidas também que tudo isso vai passar. Nós vamos manter a esperança, a fé, mas principalmente, Samuel, o nosso trabalho. Que você tenha muito sucesso nas grandes discussões que vêm pela frente lá no Congresso Nacional, que continue nos representando de forma brilhante, como sempre fez aqui na Baixada, aqui no Vale do Ribeira. Você realmente nos espelha bastante nas nossas ações. E dizer a você que vamos te perturbar mais vezes. Temos mais assuntos para discutir. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse panorama do Covid-19, sobre essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando, mas eu quero falar um pouquinho do desenvolvimento do Vale do Ribeira na próxima oportunidade, a inclusão do Litoral Sul nessa discussão, nesse programa tão significativo que melhora a vida das pessoas. Aqui em Itanhaém, nós temos o nosso aeroporto, que é uma luta nossa para que seja a porta de entrada do desenvolvimento de toda a nossa região. Nós temos aquela discussão, Samuel, que precisamos retomar, e essa semana passada eu conversei bastante com os vereadores lá de Peruíbe, com o Rodrigo, com o Sussumo, com a Cíntia, sobre aquela questão da estação, da ferrovia, o ramal ferroviário Santos Cajati.
que Sim, pode ser fundamental também na retomada da nossa economia, né, Samuel? sim, Seja com sim, transporte de carga, seja com transporte turístico. sim. Enfim, Temos muitos agradecer muito desafios. você, Samuel. Não, eu que agradeço, Marco. Nós temos muitos desafios. A própria duplicação da estrada, do trecho de Piruíbe até Miracatu, ali na BR-116. Nós temos uma luta permanente. E, Marco, eu queria deixar para você a seguinte mensagem. Bom, primeiro, reconhecer o seu trabalho. Marco, você é uma pessoa brilhante, foi prefeito 2 mandatos, foi reeleito. O seu vice foi eleito, né, o Thiago, com todas as qualidades que o Thiago tem, mas era uma pessoa da sua equipe, seu vice-prefeito, ou seja, vocês têm um time aí muito bem sucedido e reconhecido pela população. Então, cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Você conhece profundamente a Baixada e o Vale do Ribeira, você foi presidente de consórcio lá no nosso Vale do Ribeira. Você tem muito futuro, inclusive, do ponto de vista estadual, do ponto de vista de representante da região, que a região tanto precisa. E então você tem um caminho todo a seguir e nós temos todos esses desafios. Eu sempre tem lutas que eu sonho há muito tempo, Marco. Por exemplo, a concessão dos parques da nossa região, a concessão para o setor privado. Tem o PETAR, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, com mais de 150 cavernas extraordinárias. E ali, o potencial todo, a preservação daquele meio ambiente, tem que continuar sendo feita, mas com atividade econômica. As pessoas têm que ter o direito de ir lá, de conhecer, de curtir. E para isso, tem que ter gente da área, do ramo, que possa levar essas pessoas, ir atrás dessas pessoas, que possa gerar renda, emprego, economia vibrante para a região. Então, são sonhos que estão caminhando. A cada ano é um passo, uma luta. Nós conseguimos aprovar a lei, fizemos o decreto, autorizamos a concessão. Agora está sendo feito um projeto de manejo para poder licitar a concessão. Como eu também penso sempre num acesso que ligue Itanhaém até o Rodoanel diretamente, né? São todos processos que podem ajudar muito a desenvolver toda a nossa região. Eu acho que essa duplicação de Peruíbe a Miracatu está muito próxima, né? Logo, logo, se Deus quiser, vai acontecer. E como você disse, todos os desafios, como o do aeroporto, que temos pela frente. Mas você é muito jovem, Marcos, você tem muito futuro e tem muita lenha para queimar. Então, eu quero desejar também muito sucesso a você e agradecer muito a todos que estão aqui compartilhando este momento conosco. Deixar um abraço a todos que estão nos assistindo e deixar uma mensagem de muita fé, muita esperança. E nós temos que trabalhar, Marcos, nós, como homens públicos, todos os dias. Trabalhar e trabalhar muito. Não dar trégua para essa dificuldade que estamos enfrentando. Batalhar o tempo todo, trabalhar bastante e ter esperança. Esperança que, com certeza, nós vamos ter um futuro melhor para o nosso povo. Forte abraço a você, Marco, a você e a toda a sua família. Um final de domingo de Páscoa aí muito feliz. A todos vocês também que estão nos assistindo, muito obrigado. Valeu, Samuel. Deixar aqui um abraço especial também para o Zigomar, nosso querido amigo lá de Um Miracatu. abraço para ele, um abraço também para o Luiz Maurício, encontrando ele. Você citou ele aí, muito querido vereador nosso Bibão, vereador Bibão, Zé Roberto acompanhando a gente, o secretário Rogério Gordo, o Elbert, pai do nosso prefeito Tiago Cervantes, o nosso um vice-prefeito abração para ele. Rodrigo Dias também aqui nos Pai acompanhando, do e todos os Thiago, amigos dá um aqui. abraço no pai do Thiago, um abraço também no seu pai, Marco. Um abraço em Será todos. dado. E o Zé Renato apareceu aqui também. Que bacana. Samuel, muito obrigado, que Deus nos abençoe e vamos em frente com muito trabalho. Obrigado, Obrigado. pessoal, um ótimo domingo a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Bom domingo.